irmão, vamos abrir as nossas Bíblias, Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, leitura que nós fizemos da palavra do Senhor, a partir do versículo de número 9. Glórias a Deus. Alguns versículos nós vamos meditar acerca desta palavra. Glórias a Deus. Que diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Glórias a Deus. Por enquanto até aí, irmãos, louvado seja Deus. Nós vimos semana passada, o Senhor falando para Jeremias, dizendo que no futuro ele levantaria um rei. Louvado seja Deus. Sabemos que aqui é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para fazer a obra da redenção e estabelecer a igreja. Louvado seja Deus. E, como nós vimos semana passada, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário e conquistou para nós essa tão grande salvação, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Mas, a partir do versículo 9, Jeremias recebe uma revelação da parte de Deus acerca daqueles que estavam no templo profetizando, porque havia naquela época, irmãos, pelo que entendemos da palavra, muitos que estavam se apresentando como profetas da parte de Deus, e vinham com mensagens que vinha do seu coração, mensagens que vinha de encontro àquilo que o povo queria ouvir, e falando de paz, falando de que Deus havia de quebrar o jugo de Nabucodonosor, que Deus haveria de trazer de volta os utensílios da casa de Deus, que já nessa altura já tinham sido levados na primeira investida de Nabucodonosor, porque ele invadiu a primeira vez, não houve muita resistência e levou os utensílios da casa do Senhor e a muitas coisas de valor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que vários homens se apresentaram como profetas e profetizando exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Já não bastava, irmãos, como nós já vimos nos capítulos anteriores, os pecados que eram cometidos ali, Quando nós lemos os capítulos anteriores, nós vamos encontrar a dura realidade do pecado, da falta de espiritualidade do povo, vamos dizer assim, a automação espiritual, estava tudo automático, apenas cumpridores dos ritos da lei, mas o coração daquele povo estava longe de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso para os fariseus do seu tempo, quando ele disse: vós me honrais com a boca, mas o coração está longe de mim. E esse era o quadro, irmãos. E depois que Nabucodonosor
fez a primeira investida, né, sobre Jerusalém e levou os utensílios da casa do Senhor, começou a surgir, né, uma quantidade enorme de profetas, homens que profetizavam, dizendo que assim dizia o Senhor, dizendo que Deus disse. Outros, eu sonhei, e colocando aquele sonho como sendo algo da parte de Deus. E o povo, irmão, aceitava, por dois motivos. Primeiro, que como estavam afastados, né, de uma comunhão mais estreita com Deus, se deixavam enganar, era fácil de ser enganado. E segundo, porque aquilo que era profetizado estava de acordo com aquilo que o povo queria ouvir. Então juntou as duas coisas, e foi um terreno, um campo fértil, né, para os falsos profetas. Eles se levantavam, contavam um sonho, ou profetizavam alguma coisa, e como o povo aceitava, para eles estava tudo bem, não tinha temor nenhum, porque a palavra do Senhor nos diz, irmão, que lá no livro da lei, no livro de Deuteronômio, por exemplo, Deus diz através de Moisés que os falsos profetas, né, deveriam ser mortos. Então aquele que profetizasse e não se cumprisse, a primeira coisa seria que ele jamais poderia profetizar novamente, e se profetizasse novamente, seria morto. Então essa era a lei. Então com isso havia um freio, né, para que ninguém se ousasse a dizer que estava profetizando da parte de Deus. Mas a iniquidade, irmão, foi crescendo de tal maneira que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, né? Então, quando o povo começou a aceitar e não havia ninguém que tivesse a condição de discernir se era de Deus ou não, porque quando os profetas de Acabe profetizaram, o rei Josafá percebeu que aquilo ali tinha alguma coisa errada, percebeu pelo discernimento dado por Deus, de que aqueles profetas não tinham entregue aquilo que Deus queria dizer. E tanto é que ele perguntou, não tem mais nenhum profeta para que possamos consultar? Depois de tantos, né, irmão? Tantos profetas, para que mais um, né? Mas porque Josafá percebeu que aquelas mensagens não vinham da parte de Deus. Então, discernimento de espírito, isso é importante, nós devemos discernir, pedir a Deus entendimento para discernirmos o que é de Deus e o que não é, né? E a primeira coisa que nos leva a ter entendimento de uma mensagem, ou de uma profecia, ou de uma visão, ou de um sonho, se é de Deus ou não, a primeira coisa que nós devemos pautar é com a palavra de Deus. Com essa não tem erro. Então, se pautarmos na palavra e vamos ali entender, né? Teremos ali a oportunidade de entender se aquela mensagem é de Deus ou não, se está de acordo, né, com os ditames da palavra de Deus, porque Deus não fala nada que não esteja na sua palavra, né? Deus não vai de encontro à sua palavra, muito pelo contrário, Deus sempre a confirma. Louvado seja Deus. Dá um exemplo clássico, né? Se alguém diz para um crente solteiro, não, você pode casar com fulano que é de Deus, aquele fulano não é crente, então essa mensagem não está de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmão? A Bíblia diz, não se meteis num julgo desigual. Então essa mensagem tem que ser passada no crivo da palavra, porque a Bíblia diz que nós não podemos fazer alianças, né, seja ela qual for, casamento, sociedade, com os infiéis. Não, nós temos o ensinamento da palavra e nós não podemos nos colocar debaixo de um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Jugo, irmãos, é aquilo que se colocava, né, junta de bois. Alguém já sabe aquilo que é? Tem dois bois, a qual coloca aquele objeto de madeira, prendendo um no outro, e os dois bois puxam, né, geralmente um carro de boi ou alguma coisa pesada. Isso se usava muito no passado, então é chamado de jugo. E a Bíblia diz que nós não podemos nos colocar debaixo do jugo desigual. Por que desigual? Porque, irmãos,
é sabedor que se pegasse um boi maior e um menor e colocasse os dois juntos, ia haver um desequilíbrio, né? Então chama-se jugo desigual. Então, quer dizer, no âmbito espiritual, da mesma maneira, nós não podemos nos colocar debaixo de um jugo desigual. Quer dizer, alguém que é crente fazer uma associação com aquele que não é crente, né? No caso, nós estamos falando de coisas que pode acontecer no decorrer da vida. Não é aquela pessoa que já, ao aceitar Jesus, já era casado, ou já tinha uma sociedade, ou seja o que for, com um descrente, vai chegar lá e desmanchar tudo. Não, tem que esperar a direção de Deus para isso, né? Muito menos o casamento, que é indissolúvel, não é isso? Então, a palavra de Deus, ela dá já de sair desse parâmetro. Primeiro, o casamento é indissolúvel, e segundo, se for uma sociedade, pedir direção a Deus, porque quem sabe aquela pessoa descrente será ganha para o Senhor, não é isso, irmão? Então Deus tem seus planos, sua maneira de trabalhar. Então por isso não podemos ir atrás, né, de uma visão, de uma profecia. Elas existem, claro, elas são claras da parte de Deus, mas nós devemos julgar. A Bíblia diz: julgueis as profecias, porque nem toda profecia vem de Deus. Então é necessário que aquele que ouve a profecia, ou ouve um sonho, ou tem algo como sendo da parte de Deus, deve primeiramente pautar com a Bíblia, para ver se está de acordo com a palavra, né? E se tiver o discernimento de espírito para entender, né, se é de Deus ou não, isso aí também é importante. Glórias a Deus, discernimento de espírito, quer dizer, discernir se é de Deus ou não. Mas, independente de ter o dom de discernimento ou não, independentemente disto, nós temos a palavra de Deus, que ela é o parâmetro para nós. Glórias a Deus. Então, irmãos, Jeremias ouviu da parte de Deus que a terra estava cheia de adúlteros, que a terra chorava. Isso é simbólico, né? A terra chora, é simbólico, a terra mesmo não chora, mas aqui está falando de quê? De que a situação era tão grave, né, que a nação chorava, não individualmente, mas a nação, como sendo, né, no caso ali o povo de Israel, o povo de Deus. Então era motivo de tristeza, né? Então a terra chora. Isso é uma palavra simbólica, né? É como alguém dizer assim: o Brasil chora a morte de alguém, a nação está triste. Isso não quer dizer que está todo mundo triste, né? Alguns estão tristes, mas é uma palavra simbólica, que simboliza o quê? Que um fato que aconteceu trouxe tristeza para a maioria, não é isso? Louvado seja Deus. Muito bem. Então, versículo 11: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então no versículo 11, ele está dizendo, né, Deus diz para Jeremias, que tanto o profeta como o sacerdote estavam contaminados. Quer dizer, contaminação. No Antigo Testamento, irmão, havia rituais para extirpar as contaminações. E havia várias regras para sacerdotes e para os profetas. Por exemplo, não tocar no morto, né? E outras coisas mais que o Senhor ordenou que os sacerdotes obedecessem. Contaminação. A contaminação, irmãos, ela vem, né, através de algo que desagrada a Deus. No Antigo Testamento, como já citei, algumas coisas contaminavam, né? Havia uma contaminação para os sacerdotes, para os profetas, quando havia a quebra de alguma regra. E a contaminação, irmãos, nos dias atuais para a igreja, há também ensinos que nos levam a nos afastar das contaminações. Havia várias contaminações do mundo. Contaminar. O que é contaminar, irmão? Por exemplo, alguém pode dizer: não, essa comida está contaminada, né? Uma bactéria, coisa que vale.
uma água contaminada, está suja. E existe vários tipos de contaminação, né, nos alimentos e nas águas e até, né, em objetos que às vezes estão com alguma bactéria, algum micróbio, né? A gente vê nos hospitais os cuidados que se tomam, não é? Uma vez estava no hospital e era um frio tremendo, mas que frio. E alguém falou assim para a enfermeira que ia passando: não está diminuindo esse ar não? Ela falou assim: se eu diminuir esse ar aqui, vocês não vão gostar, porque as bactérias se proliferam, né? Então por isso que tinha aquele ar-condicionado tão forte, né? Porque aquela área ali era uma área que passava pessoas com alguns vírus, né? Coisa desse tipo, alguma bactéria. Então por isso que tinha aquele frio tão grande, né? É para evitar contaminação. Ver também como se lava bem os banheiros, né? Passa um álcool ali já deu para os irmãos observar nos hospitais, quem já frequentou algum, né? Para que isso? Para evitar a contaminação. Mas no mundo espiritual, irmão, na vida espiritual do crente, nós também temos que ter cuidado com contaminações, não de bactérias ou vírus, mas de coisas, né, que atingem a vida espiritual do homem. Começando pelo homem natural, né? Por que Satanás propaga tantas coisas erradas, né? Através da mídia, através da música, né? Dos filmes, através das comunicações? Porque o diabo sabe, irmão, que a mente do homem, ela guarda muita coisa, né? Porque a mente do homem é comparada com um gravador, né? Ela grava as coisas, aquilo que ouve e aquilo que vê. Como se fosse uma câmera, né? A gente grava muita coisa. É verdade que uma câmera, né, ela grava, não perde nada, né? Aconteça o que acontecer, ela grava tudo. A mente nossa não. Muita coisa às vezes passa e daqui a pouco a gente esquece, mas a maioria das coisas a gente guarda. Principalmente as ruins, né? As cenas mais difíceis é que mais o homem guarda, né? Infelizmente. E o diabo sabe disso. E ele usa, irmão, meios para transmitir mensagens, né, para o homem, porque ele sabe que mensagens que levam ao pecado, mensagens que levam à deturpação, né, tanto da moral, dos pensamentos. Então Satanás sabe que é uma arma eficaz, né, contato tanto visual, né, como auditivo. E o diabo trabalha em cima disso. Há uns 50, 60 anos atrás, mas não, mais um pouco, né, lá para a década de 30, quando começou o cinema, né, teve um psicólogo que começou a observar o comportamento das pessoas depois de assistir um filme. E ele levantou uma tese, né? E essa tese é conhecida hoje, né, como mensagem subliminar. Quem já ouviu falar nesse tipo de mensagem? É aquela mensagem que não é explícita, mas que ela vamos dizer assim, discernida pelo subconsciente. E ele levantou essa tese, esse homem, né? E houve muito debate no meio acadêmico e tal, e ele fez uma certa vez um teste, né? O que ele fez? Colocou num filme que ia passar num cinema, ele pediu lá as pessoas que projetaram o filme, que iam passar o filme, colocar alguns flashes, né, de uma pipoca, a foto de uma pipoca, aí colocar no filme. E no cantinho, num dos cantinhos da tela do cinema, né, num dos cantinhos aparecia de vez em quando a pipoca. Está lá o filme acontecendo, daqui a pouco aparecia a pipoca. E as pessoas, conscientemente, a maioria não viu a pipoca que aparecia no cantinho. E o que aconteceu? Ele colocou lá fora uma carroça de pipoca. E chamou o pipoqueiro e perguntou para ele: vem cá, quantos sacos de pipoca você vende cada noite aqui no cinema? Em média de tanto. Ele: tá bom. Qual máximo você já vendeu? Tanto. Ele anotou e mandou colocar a pipoquinha aparecendo lá no filme. Irmão, quando terminou o filme, foi um avanço em cima da carrocinha de pipoca.
O homem não conseguia atender todo mundo, fez uma fila enorme, todo mundo querendo comer pipoca. E outros testes que fizeram, e provou-se, irmãos, que a mensagem subliminar, ela leva à sugestão, né? Induz a sugestão. E daí começou a crescer muito, né, as mensagens através, né, do cinema e da rádio. Posteriormente veio a televisão, na década de 50, lá nos Estados Unidos, né? Década de 40, e 50 chegou aqui no Brasil. Então já se sabia, né, de que as mensagens elas eram captadas pelas pessoas, né? E isso levava as pessoas a consumirem as coisas. Aí veio a propaganda, veio aquela coisa toda, no caso da mensagem, né? E a gente vê aí que às vezes fica na boca do povo, né? A musiquinha do Bombril, a musiquinha da Coca-Cola, na verdade, fica na mente da pessoa. E isso leva as pessoas, irmãos, a desejar aquela coisa. Então isso foi provado. Irmãos, antes dos psicólogos, psiquiatras descobrirem isso, Satanás já sabe disso há muito tempo, né? Já sabe disso há muito tempo. E ele trabalha em cima da sugestão. Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, lá no deserto, Satanás não só ofereceu a glória do mundo, não, chegou, se tu te darei, eu vou te dar toda a glória. Não, ele mostrou, a Bíblia diz que levou ele num alto monte e mostrou toda a glória do mundo. E disse: isso tudo te darei, se prostrado me adorares. Então, irmãos, as mensagens subliminares, isso também, irmão, funciona no âmbito espiritual, né? As mensagens que, sendo repetidamente pronunciadas, existe até uma lei, né, que uma mentira várias vezes repetida acaba virando uma verdade, né? Existem muitas coisas que já foram feitas no mundo assim. Repete várias vezes uma mentira e aquilo acaba virando uma verdade, né? Acaba virando uma verdade. Aqui no Brasil, então, é campeão disso, né? O brasileiro não é de investigar muito bem as coisas, aí é só repetir várias vezes e o povo aceita tudo, né? Eu vou citar aqui algumas coisas, tem até uma recente aí agora, né? E está se repetindo tanto que já está quase virando uma verdade, né? Mas isso acontece. E na vida espiritual, irmão, não é diferente. Por isso que nós devemos estar sempre analisando a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é que norteia para nós as verdades da palavra de Deus. Amém, irmão? A verdade está ali. Glórias a Deus. Mas infelizmente muitos, por não examinar as Escrituras, irmãos, têm aceitado, né, as mentiras. Por quê? Porque muitas vezes são repetidas, acaba se tornando a verdade. No tempo de Jeremias, os profetas repetiam tanto que haveria paz, que Nabucodonosor não invadiria a cidade, não ia destruir aquela cidade. E como Ananias, o falso profeta Ananias, que profetizou dizendo: paz, paz, paz sobre esta cidade. E foi tanto repetido isso, irmão, que o povo acreditou. Eles estavam crendo, né, que a cidade não seria destruída. E outra coisa que é pior, os falsos profetas estavam dizendo, né, que Deus era com eles e que Deus estava aprovando aquela geração. Mas o Senhor disse aqui, irmão, no versículo 13, nos profetas de Samaria, né, tanto de Jerusalém, começando no versículo 11, porque tanto os profetas como os sacerdotes estão contaminados, e na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Então, tanto os profetas como os sacerdotes estavam contaminados. Contaminados com o quê, irmão? Primeiramente com o pecado. E, em segundo lugar, né, pelas falsas profecias. Eles estavam já contaminados, já não estavam crendo na palavra de Deus. Por isso que Jeremias sofreu tanto, irmão, porque ele falava da parte de Deus e o povo se revoltava contra Jeremias. Como nós já vimos em capítulos anteriores, foi chicoteado, foi lançado no calabouço, foi colocado no tronco, né, no cepo, né, no tronco, para ficar mais entendido, né, no tronco, e ali levou chicotadas, foi esbofeteado, foi humilhado dentro do templo. Irmão, aquele homem passou coisas terríveis, irmãos. Por quê? Porque entregava o que Deus estava mandando.
Mas o que Deus estava falando através de Jeremias era o contrário do que a maioria dos profetas estavam dizendo. Então, os sacerdotes e profetas já estavam contaminados pela mentira. E por isso, irmãos, é importante o crente estar sempre atento à palavra de Deus, porque contaminação hoje é o que não está faltando. Há muita contaminação. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Judas, né? No livro de Judas, Judas só tem um capítulo, né? Judas capítulo 11, Judas capítulo 11 e 12, irmão, encontrar, leia por favor. Judas 11, quer dizer, capítulo 1, quer dizer, só tem um capítulo, né? Vê se Judas 11 e 12. Muito bem. Louvado seja. Pode ler o 13 também. Muito bem. Então aqui está falando, irmãos, daqueles, né? Judas aqui está falando daqueles que se desviam da verdade. Ele não está falando daqueles que saem da igreja, não, ele está falando dos que se desviam da verdade. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, irmão, lá no versículo 12, né, claramente, esses são manchas em vossas festas de caridade. Quer dizer, o culto era chamado de festas, né? Festas de caridade, quer dizer, a reunião da igreja, a ceia do Senhor, né, era considerada como uma festa, né, festa de amor, né, festa de caridade, não é sair distribuindo comida para todo mundo e roupa, não, apesar que se faz isso, mas aqui está se referindo à reunião da igreja, né, e fala assim, banqueteando convosco, quer dizer, não só na comida, né, mas também na ceia do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, aqui ele fala duramente Judas, porque já havia naquela época aqueles que eram considerados como nuvens sem água. Quer dizer, o que é uma nuvem sem água? O que o apóstolo está querendo dizer? São aqueles, irmãos, que como a nuvem, né, tem a aparência de que dali sai água, quando a gente vê muita nuvem, vai chover, né? Mas esses, por não guardarem a palavra, não valorizar a palavra de Deus, não praticar a palavra, eles eram como uma nuvem, mas que sem água, quer dizer, não tinha água, seco, quer dizer, infrutífero, não trazia, né, o benefício da água. A água simboliza a palavra. Então, pessoas que não têm a palavra, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, aquele que beber desta água, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glórias a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é tudo para nós, é a nossa direção. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra. O Senhor Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Mas aquele que ouve e não a pratica é como aquele que edificou a casa sobre a areia. Um dia que vem o vento, né, vem a chuva, corre o rio e a casa cai, porque não está firmada na rocha. Assim, Judas disse que seriam como nuvens sem água. A nuvem sem água, quer dizer, não tem substância, não tem o principal, só tem a aparência. Parece que vai chover. É como aconteceu um dia aí que
meteorologia diz que ia chover torrencialmente, as nuvens ficaram negras, foi um tal de, lá na cidade, lá no centro da cidade, foi um tal de gente sair mais cedo para ir para casa. E, irmão, daqui a pouco uma chuvinha fraquinha, uma névoazinha, ué, cadê a chuvarada que disseram que vinha, né? Aconteceu 2 dias depois, se fala a memória, aí caiu uma água, mas naquele dia que disseram que ia ter uma chuva forte, não veio. Nuvem sem água. Assim são aqueles que não vivem na palavra, né? São como nuvens, mas não tem água, só tem a aparência, né? Diz mais aqui a palavra do Senhor: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Isso, resumindo, o grande erro de Caim foi não obedecer a Deus, apresentar a Deus um sacrifício que não estava de acordo com aquilo que Deus desejava. E a Bíblia diz que Caim apresentou a Deus o fruto da terra e Deus, né, não atentou para o seu sacrifício. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia é clara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Adão, nós já estudamos aqui sobre isso, Adão, ele viu quando Deus sacrificou aquele animal e com a pele daquele animal cobriu a nudez dele e da Eva, né? Então ali Adão entendeu que para ter, dali para frente, perdão dos seus pecados, quando fosse pedir a Deus perdão dos seus pecados, que era uma novidade para Adão, né? Porque até ali não havia pecado na sua vida, mas passou a estar debaixo do pecado, e ele viu que Deus usou aquele recurso, sacrificou um animal e com a pele cobriu a sua nudez. Adão entendeu e passou isso logicamente para os seus filhos. Abel fez assim, mas Caim não. Diz aqui a palavra do Senhor: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Quer dizer, Caim apresentou a Deus o que ele quis, o que ele achou que deveria oferecer. Então, na vida do crente, irmão, não pode existir isso. Nós não podemos oferecer a Deus aquilo que a gente quer, ou do jeito como eu acho que tem que ser. Não, se Deus quiser, eu sou assim. Não. Primeiro que o Evangelho, irmão, a primeira operação do Evangelho na vida do crente, né, daquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, né, é mudar a nossa vida. O Senhor disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém, irmão? Então tem que ter mudança. Mas se alguém se estriba no seu entendimento, acha que tem que servir a Deus é dessa maneira, é do jeito que eu sou, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu ajo, não, Deus me entende. Irmão, a palavra é clara: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Então, se não houver negação, né, do nosso eu, do velho homem, né, porque todos nós temos, né, a natureza do velho homem. Então, aceitamos a Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida, e a partir dali nós temos que andar em novidade de vida. Glória a Deus, aleluia, tudo novo. Glória a Deus, porque aqui que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então não condiz alguém dizer que serve a Deus e do jeito dele. Não, é do meu jeito. Eu faço como eu quero, até onde Deus pode mudar a minha vida, Ele muda. Isso daqui não, isso aqui não, isso aqui deixa assim, né? Não quer negar alguma coisa que desagrada a Deus. Aí cai no erro de Abraão, né? Abraão, ele foi fazer um sacrifício, está lá no livro do Gênesis, e Abraão, ele cometeu um erro. Ele pegou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, partiu em pedaços, colocou sobre o altar. Aí tudo bem. Ele pegou as aves e deveria sacrificar as aves também e colocar junto ali do altar e apresentar a Deus o sacrifício e depois acender o fogo e queimar o sacrifício. Abraão cometeu um erro grave. É verdade que não havia lei,
Então não houve ali um erro, uma pena, um pecado em si. Ele errou numa coisa e Deus depois não cobrou dele, mas mostrou a sua insatisfação. Qual foi o erro de Abraão? Ele matou o cordeiro, partiu os pedaços e pegou, se não falha a memória, ele não diz quantas aves foram, mas com certeza mais de uma, porque diz que as aves, então pelo menos mais do que uma era, pelo menos duas, e colocou sobre o altar, mas a Bíblia diz que ele não matou as aves. Aí foi o erro de Abraão. Ele pegou as aves, colocou ali e foi orar ao Senhor para apresentar a Deus seu sacrifício. E a Bíblia diz, irmão, que as aves começaram a dar em cima do sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão ia lá e as enxotava. Então ele se ligava com o dedo, daqui a pouco as aves, ele enxotava as aves, aí as aves voltavam. Irmão, aquilo foi uma perturbação. Primeiro que Abraão não conseguiu se ligar com Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que Abraão ficava espantando as aves. Ele está ligado com Deus? Não, estava ele preocupado porque as aves queriam comer, né, ou dar em cima do sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão as enxotava. Irmãos, a Bíblia diz que veio um sono sobre Abraão, uma treva e um sono pesado. E Abraão dormiu. Quando ele acordou, irmão, Deus disse para Abraão: Abraão, a tua descendência ficará 400 anos escrava, mas sairá com grande despojo. Notícia meio ruim, né? Deus ali, não é que o povo de Israel ficou 400 anos de escravo por causa disso, não, mas foi um momento que Deus revelou algo que iria acontecer, algo que não era bom. Mas Deus demonstrando que não ficou satisfeito com o sacrifício de Abraão. Quer dizer, faltou cuidado, né, irmão? Faltou cuidado. Abraão sabia que tinha que sacrificar, mas não se sabe por que deixou as aves vivas, e aquilo foi uma perturbação, irmão, o tempo todo, até que Abraão dormiu, se cansou de espantar as aves. Irmãos, isso fala da vida também do crente. A Bíblia diz que nós devemos ter a nossa vida sobre o altar de Deus, que a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o crente vai, aceita Jesus Cristo Salvador, apresenta a sua vida em sacrifício, mas ainda tem as avezinhas vivinhas lá, aquele pecadinho escondido, aquelas tendênciazinhas, aqueles prazerezinhos que desagradam a Deus. As aves estão lá, é perturbação, irmão. Então tem que sacrificar, é tudo, amém, irmão? A Bíblia diz: todo o vosso corpo, alma e espírito deve estar plenamente irrepreensíveis diante do Senhor. Quer dizer, um sacrifício completo. Então o crente bota a vida no altar, e daqui a pouco tira a vida do altar. O pastor chega, ele bota a vida no altar. A irmã de oração vai orar, ela bota a vida no altar. Quando todo mundo vira as costas, tira a vida do altar. E fica aquele negócio, irmão, aleluia, põe a vida no altar e tira. Isso não agrada a Deus, não é verdade? E deixar coisas antigas vivas é perturbação. Por isso, meu querido irmão, a Bíblia é clara: negue-se a si mesmo, aceita, aleluia, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Glórias a Deus. Se Deus quer santificar mais a sua vida, deixa Deus santificar, não fica botando reserva não, mas irmão, eu gosto disso, né? E Deus fala: meu servo, larga as coisas que me desagradam. Mas Senhor, não, tudo bem, é só o último capítulo, não, é só a decisão do campeonato. Aí está lá a ave viva, mas no outro campeonato ele está lá, daqui a pouco está lá no Maracanã, daqui a pouco está viajando no ônibus lá para assistir o jogo do time dele, aleluia, lá em São Paulo, que vai jogar com o time tal, igual um que eu conheci, que comprou a passagem para assistir o jogo de um time aqui do Rio, lá em São Paulo, e chegou lá, irmão, foi uma surra, porque teve briga de torcida, e voltou o crente todo machucado, porque foi se meter no meio dos ímpios. Então o que é isso, irmão? É as aves que estão lá, né? Totalmente, volta e meia está atrapalhando, volta e meia estão ali, aquele negócio ainda está vivo ali. E a Bíblia diz, irmão, que Abraão as enxotava, mas elas voltavam. Então não adianta enxotar, tem que expulsar mesmo, tem que sacrificar. Amém, irmão? Amém. Vai ficar perturbação o tempo todo. Aí fica lá o crente, está bem com Deus, está nos cultos, na escola dominical.
Aí daqui a pouco o som desaparece, aí daqui a pouco volta de novo, até o dia que vai e não volta mais. O que é isso, irmão? São as aves vivas, está lá. A Bíblia diz que nós temos que matar a raposa e também as raposinhas, porque se deixar, irmão, raposinha faz estrago também, amém, irmão? Glória a Deus. Então, ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim, quer dizer, oferecer a Deus aquilo que não estava na diretriz de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido para Adão lá ainda no jardim. E diz aqui, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, não sabe, que é aquele profeta que recebeu de Balaque. Balaque era o rei, se não falha a memória, dos Moabitas, se não falha a memória, o rei inimigo, que querendo destruir o povo de Israel, mas viu que não dava, que estava difícil, né? Bons guerreiros ali, já tinham um exército já um pouquinho fortalecido, Josué estava ali organizando ainda o exército. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos amaldiçoar esse povo. E o Balaque pagou a Balaão, ofereceu um prêmio para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Olha só que coisa, irmão. Como é que pode um profeta ir lá amaldiçoar o povo de Deus, irmão? Coisa tremenda. Mas o dinheiro na vida de muitos faz a diferença, né? Judas vendeu ao Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Barato, hein? Alguém dissesse 30 quilos de ouro, nem assim deveria fazer isso. Mas não, irmão, foi 30 moedas de prata, né? Segundo um matemático aí fez um cálculo aí, cada moeda daquela era 10 gramas, por aí, 10 gramas, 30, daria 300 gramas, 300 gramas a 2,50, faz a conta aí, 300 gramas a 2,50, quem tem mais que calcular aí, vendeu barato, né, irmão? Perdeu a salvação, e por quê? Porque vendeu a Jesus, 30 moedas de prata, é coisa tremenda, não dá nem R$1.500, por isso que Judas é Judas mesmo, né, irmão? Terrível, né? Mas ai deles, que foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Irmão, uma coisa que todos nós temos que entender: o nosso prêmio por aceitar Jesus, sabe qual é? É essa tão grande salvação. Esse é o prêmio que nós temos, irmão. Aleluia. O apóstolo São Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Porque a salvação, irmãos, aleluia, para o crente fiel, é o nosso maior prêmio. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Ele chega a dizer: nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas infelizmente, irmãos, muitos querem algo mais, quer mais, além da salvação. E nós encontramos, irmãos, que a igreja primitiva, ela tinha como característica lutar por essa tão grande salvação. E por isso milhares foram lançados aos leões. Muitos foram mortos ao fio da espada. Muitos sofreram, irmãos, perseguições terríveis. Quantos no passado perderam tudo porque aceitaram a Jesus, emprego, família. Há pouco tempo agora teve um congresso, me parece que lá nos Estados Unidos, e foi chamado pastores de vários países. E vários desses países que perseguem o Evangelho. Tinha pastor da China, Paquistão, né? E de vários países da Rússia, né? Os países que há uma forte perseguição. E muitos deles foram convidados para dar o testemunho, né, irmão? E um dos que chamou a atenção é um indiano, a qual seu pai é um dos sultões mais ricos, um dos marajás, já que é marajá que se chama, né? Lá na Arábia Saudita é sheik, né? Lá parece que é sultão, uma coisa assim, ou marajá, um dos homens mais ricos, e que pagou para ele fazer faculdade, parece que na Inglaterra.
E lá, irmãos, ele ouviu o Evangelho e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Quando ele voltou, ele veio com a novidade: pai, descobri uma coisa tremenda. O que foi, meu filho? O que você descobriu nos seus estudos? Descobri que só Jesus Cristo salva. Irmão, aquele homem conhecido, riquíssimo, com uma religião a qual, segundo alguns comentam, tem mais de 1000 deuses, idólatras até o último fio de cabelo. Começou a ameaçar o filho dentro de casa e disse que ia levar ele para ser julgado pelos os líderes lá religiosos, e com certeza ele seria condenado à morte. Aí intercessão da mãe, aquela coisa toda. Então ele fez o seguinte, falou: olha, a partir de hoje você está expulso daqui, não vai levar nada, vou te deserdar, você está totalmente fora, e o dia que você aparecer aqui eu te mato. Pegou o que tinha, o que deu para levar e foi embora. Estava dando testemunho, irmãos. Inclusive teve que sair às pressas, porque já tinham descoberto. Aí contou lá os detalhes lá, e já estavam procurando ele para matar. E ele teve que sair do país. Passou provações tremendas, mas Deus o abençoou. Os anos passaram e ele já era um pastor e contou o seu testemunho. Porque teve um momento em que o pai disse para ele: tu sabe que você é herdeiro disso tudo? Você vai trocar tudo isto por uma religião? Ele falou: pai, não é religião, é Jesus. Tentou explicar, apanhou, foi ameaçado. Irmão, foi uma coisa tremenda. Resumo da história: ele trocou toda aquela riqueza, toda aquela, aqueles benefícios que ele teria, a quase já tinha, mas que ia herdar tudo, mas preferiu ficar com Jesus. Porque, irmãos, aleluia, o apóstolo Paulo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Louvado seja Deus. Então, irmãos, infelizmente muitos são levados pelo engano do prêmio de Balaão. São enganados, irmãos, pela armadilha de Satanás. E quantos por aí não usam do Evangelho para enriquecer? Quantos por aí não fazem coisas para se beneficiar, se esquecendo, irmão, do principal, que é a nossa salvação? Por isso que naquele dia o Senhor Jesus Cristo disse: muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha. O Senhor dirá abertamente: não vos conheço. Por que o Senhor diz isso? Ele mesmo diz: porque praticais a iniquidade. Irmãos, o engano do prêmio de Balaão. Outros que deixam a Deus amando o presente século. O apóstolo Paulo diz: Demas me desamparou amando o presente século. Quer dizer, Paulo apanhou, chicotada, levou pedrada, a ponto de levar tanta pedrada que caiu morto, que acharam que ele estava morto, mas olharam assim: esse morreu, foram embora. Veio os discípulos, arrastaram ele, deram os remédios lá, e dias depois estava ele de novo pregando o Evangelho, e nunca abandonou o Senhor. E Demas, Paulo é preso, levado para Roma, aí Demas vem acompanhando aquele negócio todo, está ali com Paulo, aí começa a observar a glória de Roma, as suas festas, os seus banhos coletivos, aquela festança toda. Todo dia tinha, segundo os historiadores, em Roma, todo dia tinha uma festividade, corrida de biga, corrida de cavalo, e luta de guerreiros, como é que fala? Gladiadores, Isso quando não pegava lá os considerados criminosos, botava lá no meio da arena, e o povo enchia o estádio, aí levantava lá as grades, e os leões vinham comer, e o povo achava aquilo uma maravilha, vendo crianças, mulheres, todo mundo sendo comido pelos leões. Era a diversão daquele povo, irmão. Todo dia tinha festividade, Era terrível isso. E o apóstolo Paulo diz: Demas me desamparou amando o presente século.
Mas a Bíblia é clara: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Amém, irmão? Então nós temos que ter cuidado com o engano do prêmio de Balaão. Judas achou, na hora que Judas pegou aquele saquinho, né, com aquelas moedas, né, eu creio que Judas deve ter achado bom negócio, né? Mas depois, irmão, porque o diabo ele trabalha assim, ele cega a pessoa, aí depois que a pessoa faz a vontade dele, aí ele vai lá e tira a venda dos olhos, aí que a pessoa vê o que fez errado. Aí, irmão, muitas vezes já é tarde, né? E aí Judas, vendo o que fez, voltou lá e disse: olha, não quero mais essa moeda, porque eu traí o sangue inocente. O que os sacerdotes disseram para ele? Isso é contigo. Ele pegou as moedas, jogou lá para dentro do templo e saiu e foi se enforcar. E pensa que os do templo pegaram: não, essas moedas aqui, isso aqui, joga isso fora. Não, levaram e ainda gastaram para comprar um campo. Irmão, não é à toa que no ano 70 Deus permitiu que o exército dos romanos destruísse aquela cidade, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: é muita falta de temor, é muita falta, aleluia, de comunhão com Deus, e Deus não se agrada disso, irmão. Por isso que o povo de Israel pagou a pena terrível, uma pena terrível no tempo de Jeremias, e também depois, né, no tempo do ano 70 depois de Cristo, pagaram um preço caro. Sabe por quê, irmão? Porque se esqueciam do principal, que é o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Glórias a Deus, é o princípio da sabedoria. Sem temor de Deus, irmão, o homem vira uma coisa estranha, né? Com uma boca, com um joelho, ajoelha para Deus, e com a outra para o diabo. Fala das coisas de Deus, daqui a pouco fala das coisas do diabo. É uma coisa assim. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores: ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Não tem como, irmão. Então, infelizmente, muitos são levados pelo engano do prêmio de Balaão. O engano, o prêmio. Então, o Satanás, ele oferece coisas para o crente cair, né? Então tem que ter cuidado com os pratos que Satanás coloca muitas vezes diante de nós, né, irmão? Oferecendo lá os seus banquetes. Não coma, não. Faça como fez os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel. Não quiseram comer o manjar do rei, preferiram o quê? Comer legume. Então é melhor comer legume com Deus do que comer um banquete com Nabucodonosor. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. Então, cuidado com os prêmios de Balaão. E diz aqui: e pereceram na contradição de Corá. Quer dizer, pereceram na contradição. O crente não pode contradizer, irmão, na sua vida espiritual. Não. A Bíblia diz que aquele que recua, Deus não tem prazer nele. E o Corá, irmão, ele caiu numa contradição, porque quando Moisés, né, estava no comando, quer dizer, sempre esteve, mas quando ele estava ali na direção do povo de Israel e atravessando o Mar Vermelho, todas aquelas situações, Corá estava ali, era um dos que estavam com Moisés, apoiando. Mas, irmão, quando Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, o que Coré fez? Poxa, uma nova liderança se juntou com o outro lado, e os 3 irmãos se levantaram contra Moisés. Contradição, né, irmão? Então nós não podemos contradizer, não, nada disso. A palavra só nos diz que nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, né, irmão? Firme e constante. Não se pode contradizer. Confessa Jesus Cristo na igreja e lá fora nega? Que negócio é esse? Não podemos contradizer. Não pode haver contradição na nossa vida. Os irmãos concordam, irmão? Crente é crente em todo lugar. Glória a Deus. Então nós damos testemunho. Nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor. Glória a Deus. Não podemos contradizer. E infelizmente está aí os escândalos, né? Lá fora muitos falam: não, mas escândalo, aquilo, coisas acontecendo, e o povo lá aponta para muita coisa. Está acontecendo isso nas igrejas, acontecendo aquilo outro. Os escândalos. Jesus disse que nos últimos dias haveria os escândalos, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Então não podemos contradizer. Amém, irmão? A palavra é firme. Estou com Jesus. Louvado seja Deus.
O apóstolo São João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um fiel advogado. Então o crente é falho, sim, todos somos falhos. Falhou, corre para os pés de Jesus, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? E vamos em frente. Glórias a Deus. Para quê? Porque senão amanhã vai contradizer. Aí amanhã, aí faz igual Pedro: tu és um dele. Não, eu não. Não, eu te vi, você andou com ele. Não, eu não. Não, teu modo de falar não engana. Você é um daqueles que andou com Jesus. Nem sei quem é esse homem. Olha que coisa. Nem sei quem é esse homem. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus vinha chegando, trazido pelos soldados para ser levado, para ser julgado ali, né, pelo Herodes, né? Quando Jesus vinha sendo trazido, deu de cara com Pedro. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro correu e chorou amargamente. Aleluia. Pedro se arrependeu. Amém, irmão? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse para ele: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Aí Pedro, depois mais à frente, disse: estou pronto a morrer contigo. Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não? Mas estava lá negando a Jesus, né, irmão? Então nós não podemos contradizer. Só que Pedro se arrependeu. E Jesus avisou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo, mas eu já roguei ao Pai por ti. E essa oração de Jesus funcionou, né? Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Aí quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, disse para Maria Madalena: vai e diga para os meus discípulos e também a Pedro. Jesus é maravilhoso, né, irmão? O crente está lá vacilando, mas Jesus ainda está dizendo: e também fulano. Amém, irmão? Ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana trilhada. Glória a Deus. E depender dele, irmão, todo mundo entra no céu. Amém? Que depender dele. Glória a Jesus. Então, diga aos meus discípulos e também a Pedro, que eles vão para a Galileia, que lá eles me verão. Aí, muito bem. Aí Pedro virou para os outros apóstolos, né? Você quer saber de uma coisa? Vou pescar. É triste, né? Quando o crente diz: vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou pescar. E o pior é que os outros 10, que Judas já estava fora, né? Os outros 10 disseram: nós vamos contigo. Isso que é um problema sério, né, irmão? Aqueles que vão ainda levam os outros com ele. Nós vamos contigo, tá bom. Mas Jesus cercou eles lá no Mar da Galileia. Estavam lá pescando, Pedro estava nu. Isso tem uma simbologia em cima disso. Estava nu. Quando alguém olhou, estavam lá todo mundo no barco, pescando. Aí alguém olhou e disse: ih, é o mestre. Aí Pedro olhou assim, viu que estava nu, se jogou dentro d'água, foi lá, pegou a roupa. Quando eles chegaram na beira da margem, louvado seja Deus, já estava pronto o peixe já estava assadinho. Glória a Deus. Porque o verdadeiro alimento Jesus sempre tem preparado, amém, irmão? Glória a Deus. Às vezes o crente despreza o culto, não, deixa para amanhã, mas pode ter certeza, quando o povo de Deus se junta, Deus sempre tem o alimento já preparado, amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. E se assentaram, eles sabiam que é Jesus, mas ninguém falou nada, calados, e começaram a comer, come um pedaço, comeu, tá, todo mundo ali comendo. E Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Apacento meus cordeiros. Estão lá comendo, daqui a pouco Jesus, a segunda vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacento meus cordeiros. Estão lá comendo. E Jesus, já a terceira vez: Pedro, tu ama mais a mim do que a esses? E Pedro começou a chorar e disse: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Apacento meus cordeiros. Pedro negou 3 vezes, Jesus fez confessar 3 vezes, empatou.
né? Glória a Deus. Apacenta meus cordeiros. Aí se levantaram. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és novo, mas quando tu for velho, agora que tu é novo, tu vai onde tu quer, tu faz o que tu anda por onde tu quiser, mas quando tu for velho, vão te pegar pelo cinto e te levar para onde tu não queres. Aí Pedro entendeu que era acerca da sua morte. E Pedro virou e disse assim, olhando, porque João estava ali, né? Ele disse: quanto a este? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Glória a Deus. E a partir dali, irmão, os apóstolos saíram pregando a palavra. Pedro ficou, né, anos e anos pregando a palavra. Segundo os historiadores, esteve no Egito, esteve na Etiópia, uma boa parte de Jerusalém e nas cidades vizinhas ali. Louvado seja Deus. Até o dia, irmão, que Pedro chega em Jerusalém, isso está na história, mas nós entendemos, se ler com atenção em Atos dos Apóstolos, a gente vê que é mais ou menos isso aí mesmo. Mas a história diz que Pedro chegou em Jerusalém e disseram: olha, Paulo foi preso. Naquela época não tinha comunicação, a pessoa sabia que chegava no lugar, coisa que aconteceram 6 meses, 3 meses, 2 meses atrás. Paulo foi preso. E contaram para ele o que aconteceu. Foi julgado, né? Foi julgado por Félix, que era o procurador, o rei, né? Foi julgado por Félix e condenado a ir para Roma, porque ele ia ser condenado à morte, mas apelou para César. E como cidadão romano, tiveram que enviar para Roma. E contou tudo isso para Pedro, e Pedro, sabendo das igrejas que Paulo havia fundado, foi passando uma por uma pelo caminho, foi confirmando o evangelho, confirmando a palavra, visitando as igrejas uma por uma, e segundo a história, Pedro chegou em Roma. Só que quando Pedro chegou em Roma, Paulo já tinha sido decapitado, e Pedro começou a dar, ali em Roma, a dar continuidade àquilo que Paulo estava fazendo. Não demorou muito para ser preso, e se cumpriu aquilo que Jesus disse para ele: quando tu fores velho, vão te pegar pela mão, pelo cinto, e te levar para onde tu não queres. E segundo os historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Segundo os historiadores. Mas, irmãos, se algum detalhe aí não é exatamente o que ocorreu, mas uma coisa é certa: se cumpriu o que Jesus disse, que Pedro chegou a ser velho e foi morto, foi levado para a morte, aquilo que Jesus tinha dito para ele. Louvado seja Deus. Por isso que é bom o crente guardar sempre a palavra de Deus, né, irmão? Porque quando Pedro foi preso e colocado na prisão, e no dia seguinte ele ia ser morto, porque foi anunciado, num dia eles mataram Tiago, como agradou aos judeus, no dia seguinte quem ia morrer era Pedro. Está lá no livro do Atos dos Apóstolos. Quem ia ser morto era Pedro. Pedro sabia que ia ser morto no dia seguinte, mas de madrugada, irmão, pensa que Pedro estava chorando, que Pedro estava nervoso, andando de um lado para cá da prisão, e agora, como é que vai ser? Ou então orando: ó Senhor. Não, ele já tinha orado, mas a Bíblia diz que Pedro dormiu, irmão. Quem é que vai morrer no dia seguinte vai dormir? Mas sabe o que é isso? É confiança em Deus. É tão grande na vida do crente, que até na hora da luta, ele não perde o sono não, ele dorme. E o anjo ainda teve que tocar em Pedro para que ele acordasse. E a Bíblia diz que ele acordando, pensou que estava até num sonho, e o anjo disse: levanta, Pedro, cinge-te, pega a sua capa e me segue. E o anjo foi andando, irmão, e Pedro atrás. Quando o anjo chegou na porta da prisão, a porta da prisão abriu. O anjo foi andando, os soldados tudo dormindo. O anjo passou, Pedro passou também, e passou por mais uma porta, e a Bíblia diz que chegou lá aquele portão de fora, irmão. Quem já leu algum livro, já viu algum filme, como é que é a porta daquelas fortalezas, né, do passado, né, aqueles portões enormes. A Bíblia diz que a porta se abriu, e quando Pedro viu, já estava lá no meio da rua. Glória a Deus. Então, irmão, confiança em Deus, né? Por isso que é bom a gente sempre guardar aquilo que Deus fala para nós, não é isso, irmão? E na hora da luta é a hora do conforto. A gente se lembra: Deus já me falou que é assim. Tu vai morrer.
Deus já falou para mim que eu vou morrer quando for velho. Aí Pedro dormiu tranquilo, sabia que alguma coisa Deus ia fazer. E assim é na vida da gente, irmão. Guarda no teu coração aquilo que Deus já testificou para você. Se quando levantar uma luta, lembra daquilo que Deus já falou para você. Vou te dar vitória, vai ser assim. O barco está balançando, as ondas estão, estão batendo no barco, mas a gente deve sempre se lembrar aquilo que Deus já falou conosco. Não é verdade, irmão? O Senhor está no comando do barco, e no barco que Jesus está, não afunda. Glória a Deus, pode entrar água, mas afundar não afunda. Por quê? Porque Jesus, Ele é o comandante. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, semana que vem nós vamos prosseguir nessa mesma passagem. Glória a Deus, que Deus abençoe os queridos irmãos e que possamos guardar, aleluia, a palavra de Deus em nossos corações. Semana que vem a gente prossegue, porque tinha outras coisas, mas fica para a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Glórias a Deus. Quem está alegre, está na casa do Senhor, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmão, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus, são 9:04, ou 5. Vamos encerrar então. Louvado seja Deus. Lembrando os irmãos, amanhã culto da mocidade, né, irmão? Que horas? 7 horas? 7 horas da noite, culto da mocidade. Louvado seja Deus. E domingo pela manhã, primeiramente oração de 7h30 às 9 e de 9 às 11. Louvado seja Deus, a nossa escola dominical. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, te agradecemos, aleluia, pela meditação da Tua santa palavra. Amado Deus e eterno Pai, aleluia, que Tu possa, Senhor Deus, continuar falando conosco, que Tu possa, Pai amado, continuar, aleluia, trabalhando em nossas vidas. Pai amado, nos conduz agora aos nossos lares, em paz, em segurança. Nos conceda, Senhor Deus, uma noite de comunhão contigo, uma noite, Senhor Deus, revelações do céu. Amado Deus e eterno Pai, eu te peço, Senhor Deus, que proteja cada um de nós, aleluia, de todo mal, de toda a investida do inimigo, e que possamos chegar em paz aos nossos lares, e ao chegar nos nossos lares, possamos encontrar ali, aleluia, a Tua paz, aleluia, Deus amado e santo, e a Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor.